A parábola das 10 virgens, baseada no livro de Mateus, no capítulo 25. O que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma narrativa alegórica. O que é uma narrativa alegórica? É trazer uma verdade, um ensinamento por meio de comparações de cultura, exemplos empíricos. O que é empíricos? Exemplos de vida, experiências de vida. Gosto sempre de ressaltar que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi feito exclusivo, foi escrito exclusivo por um judeu chamado Levi, Mateus, e esse judeu escreve dentro de uma perspectiva judaica, em que quem vai estar ouvindo e lendo este livro vai entender da cultura daquele povo. Então esse livro você pode até fazer alusão, tirar alguns exemplos, mas ele não foi escrito para a igreja, não foi escrito para a igreja gentílica, dos gentios, grega. Não foi, porque não teria como os gentios, os gregos, entenderem a cultura judaica. Então Jesus, ele vai explicar que como essa parábola, como essa narrativa. E ele começa aqui no capítulo 25, tá? A partir do versículo 1, dizendo assim: a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante, tá? A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, tá? Não está dizendo aqui que essas virgens eram as noivas, elas saíram ao encontro do esposo, tá? Daqui a pouco eu explico melhor. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias ou loucas. As nécias ou loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o noivo ou o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é cochilar, né? E adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo ou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, em primeiro lugar, Jesus, ele aqui é o noivo ou o esposo, correto?
Porém, Jesus, ou o próprio Deus, nunca embasou, nunca adotou uma cultura ou aprovou uma poligamia, de um noivo ter 10 esposas, 10 mulheres. Ai, por que Abraão, Davi, Salomão, porque Deus tolerou. Mas lembrando que cada um deles que cometeram essas tais barbáries, houve problemas e teve problemas que ainda repercutem até os dias de hoje. Que é o caso de Abraão ter tido um filho, Ismael, e é o pai dos árabes, aí a guerra entre árabes e irmãos. Então, foi Deus que mandou? Não, Deus não vá, espere. É o jeitinho brasileiro. Pois é, muito bem. Então, Jesus, está aqui o primeiro furo, tá? Jesus não iria casar com 10 noivas, Mas vamos entender a cultura judaica, porque se nós entendermos um pouco a cultura judaica, nós vamos entender essa parábola e não vamos mais colocar essa parábola como sendo a igreja e o casamento com Jesus. Vamos lá. Quando, dentro da cultura judaica, Edinaldo, ouvinte da palavra de Deus, quando o jovem ele se interessava por uma noiva, ele tinha que pagar o dote daquela noiva. Por que tinha que pagar o dote? Porque a mulher era quem fazia o trabalho braçal, trabalho pesado do campo. Era isso mesmo, você está ouvindo. Então, quando o pai de família perdia aquela mulher, aquela jovem, foi por isso que Jacó trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel e mais 7 anos para ter seus bens, tá? Trabalhou, não foi 14 anos, trabalhou 21 anos, né? Muita gente acha que ele trabalhou 14 anos por Rebeca, né? Então, o Jesus, e aí eu trago uma analogia aqui para a igreja. Jesus, ele paga o dote da igreja. Qual foi o preço? O preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Isso é profundo, né? Ele paga o preço da noiva. Olha que coisa interessante, né? Uhum. Ele pagou o preço de sangue, porque era muito alto o valor, muito alto o preço dessa noiva, tá? Peraí, já não estou entendendo, professor. Você disse que nós não éramos a noiva, e agora você está dizendo que Jesus pagou o preço da noiva? Eu estou dizendo que Jesus, ele pagou o preço da noiva, da igreja. Mas voltando para a parábola, voltando para o ensinamento lá, aquelas 10 não eram a noiva, e eu vou te dizer por quê. Quando era pago, Edinaldo, o dote da noiva, aí, olha o que é cultura. O amigo do noivo, o melhor amigo do noivo, passava um ano inteiro, dormindo na casa da noiva, para ensinar a ela tudo que o noivo gostava. Isso para nós aqui é estranho, né, não? Você já imaginou, você vai se casar com Paulinha, estou dando um exemplo aqui. Uhum. Aí meu amigo, olha, gosta disso, gosta daquilo. Aí, isso para nós, dentro da nossa cultura, que conversa vai botar um negão para estar um ano todo dia ensinando a ela, dizendo o que Edinaldo gosta. Aí isso é dentro da nossa cultura. Aí trazendo para o nosso mundo espiritual,
esse melhor amigo do noivo é o Espírito Santo, que está preparando a noiva, assim como Eliezer preparou uma noiva para Isaac. Olha como é a cultura judaica. Se você não entender a cultura judaica, você não entende a Bíblia. Se você for só ler isso aqui, você vai ficar meio entendeu? Então, o noivo estava ali, ele ia para a casa do seu pai e ele ia fazer o quê? Dentro das terras do seu pai, ele ia preparar um lugar. Por isso que lá em João 14, Jesus está dizendo, João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas, quando fala de muitas moradas, há muito lugar para preparar. Ele disse, eu vou vos preparar lugar. E se eu vou vos preparar lugar, voltarei outra vez para vir buscá-los. Então, quando Jesus estava falando isso para o judeu está entendendo que era a cultura deles, de um casamento, que quando o noivo ia para dentro das terras do pai, ele ia preparar aquele lugar. E aí Jesus ainda diz assim, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o filho. Aí o povo diz assim, meu Deus, nem Jesus sabia, nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Meu irmão, Jesus era o próprio Deus. Aí vamos para a cultura judaica. É que dentro da cultura judaica, o filho preparava a casa e dizia, pai, já posso ir buscar a noiva? O pai dizia, eu vou olhar, meu filho, como é que tá? Aí ele olhava e dizia, não, ainda não está bom. Espere mais um pouquinho, prepare mais isso, mais aquilo. Dentro da cultura judaica. Então ele ia lá, ia preparar. Por isso que está dizendo, daquele dia e hora, ninguém sabe, unicamente o pai. Então, quando o pai falava, já está tudo no jeito, pode ir lá, então era feito um convite às virgens iluminadoras. O que eram essas virgens iluminadoras? Eram jovens virgens que saíam com as suas lamparinas na estrada anunciando as bodas. Elas não eram a noiva, elas estavam anunciando o casamento. Por quê? Porque a noiva, eu acabei de dizer que a noiva estava dentro de casa com o melhor amigo, né? Com o melhor amigo, a noiva já estava lá. Então aquelas virgens iluminadoras eram convidadas especiais para anunciar as bodas, anunciar o casamento daquele noivo. E saía várias pessoas que estavam com vestes nupciais, convidados. Quem estava com as vestes entrava nas bodas. Por isso que vai ter a parábola daquele homem que Jesus chega para ele, o mestre diz assim, como entraste aqui se tu não tem vestes nupciais? Aí ele emudeceu e aquele homem foi jogado nas trevas exteriores. Aí o camarada que não entende muito vai dizer assim, então tem um jeitinho de entrar no céu. Mas não tem jeito, não tem como. Irmã Martinha, Pai do Senhor, que Deus abençoe, está aqui na escuta. Beleza. Então, voltando aqui para a parábola, nessa parábola, a hora do judeu não era falado como a nossa hora, que era a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Eram 4 horas de 24 horas. Uhum. E aí ele vai traduzir aqui que o noivo estava no cortejo
E esse noivo demorou, né? Vindo no cortejo. Essas virgens iluminadoras acabaram dormindo. E elas dormindo, ouviu-se um clamor: o noivo está chegando. Então, quando esse noivo chega, está se aproximando, aquelas que tinham azeite de reserva, elas entram com o noivo e é fechado a porta. Aquelas outras imprudentes, elas não puderam entrar. E assim é a parábola falando daquela festa nupcial que haverá ali com toda, não só igreja, mas também com todos os salvos de todas as épocas, que acontece, chamado de bodas do Cordeiro. Mas o interessante, Adinaldo, é que a noiva já estava dentro de casa com o pai e com o amigo do noivo. Aquelas virgens é que entram depois com o cortejo. Cerimonialista. Elas não eram as virgens que ia casar com elas noivo. Não eram as virgens que ia casar, porque senão a Bíblia vai abrir precedente, porque o Antigo Testamento abria precedente para a poligamia, os patriarcas. Mas com a vinda de Cristo, isso foi abolido. Então, se numa parábola está, mesmo que fosse um ensinamento alegórico, e Jesus agora está se casando com 10 virgens, ou com 5, ele está abrindo precedente para a poligamia. Mas aí, para encerrar aqui, e nós não somos a noiva? Aí vamos lá, nós vamos entender aqui. Nós fazemos parte nós somos membros do corpo de Cristo. A noiva é uma só, não são várias pessoas, ela é uma só. Então eu e você e os que aceitaram fazem parte de uma.